A Europa está se armando, isso pode significar então que a gente vai ter uma outra guerra a caminho? Não sei se você viu, mas todos os jovens de 17 a 45 anos que queiram sair da Alemanha por mais de 3 meses precisam pedir autorização para o governo. Além disso, todos os jovens que completam 18 anos têm que preencher um formulário obrigatório dizendo se pretendem servir ao exército ou não. E tudo isso para quê? Já ter um banco de dados de pessoas que estão prontas para serem convocadas em uma emergência. Para que tudo isso? Primeiro que a Europa está ali entre o conflito no Oriente Médio envolvendo o Irã, Israel, Estados Unidos e outros países no meio, e também está entre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Esses dois conflitos acabam afetando muito a Europa. Além disso, a relação com os Estados Unidos não tem sido muito boa em alguns momentos. Você vai lembrar aqui do caso da Groenlândia. E além disso, os desentendimentos recentes com relação ao Estreito de Hormuz, onde a Espanha se colocou extremamente contra o Trump. Essas tensões acabam piorando principalmente para os países que são membros da OTAN. E aí, sabe qual que é a maior confusão? Os países da OTAN já estão em problema com os Estados Unidos há muito tempo. Isso porque, você sendo membro da OTAN, você precisa destinar pelo menos 2% do seu PIB para a defesa. A maior parte dos países não estava fazendo isso. E os Estados Unidos já vinha cobrando há muito tempo. E o pior, os Estados Unidos vinha praticamente sustentando a OTAN. Esses países europeus acabavam relaxando com relação à questão de defesa e deixando tudo nas costas da OTAN. Só que tudo mudou esse ano, quando os Estados Unidos decidem então divulgar o seu Plano Nacional de Defesa, onde ele fala que agora ele vai cuidar apenas do seu próprio país, seus próprios interesses. E pra gente que é da América Latina é uma situação muito preocupante, porque lá tá escrito que eles pretendem, projetar o seu poder para a região da América Latina, mas isso é assunto para outro vídeo. Nesse sentido, os Estados Unidos retiraram 15% dos seus militares lá da Alemanha. Por isso que a Alemanha começou a correr para preparar pessoas para o caso de uma defesa. Além disso, o Conselho Europeu previu um programa que tem 4 pilares muito importantes, principalmente a construção de uma defesa antiaérea, a abertura de caminhos entre esses países para, no caso de uma crise, não ter barreira, não ter fronteira, nada que possa segurar as tropas em movimentação. Além disso, obviamente, fortalecer a indústria de defesa desses países. Então, a Europa está correndo muito rápido para tentar ficar independente dos Estados Unidos com relação à defesa. E é por isso que ela corre tanto. Agora, será que isso significa que a gente vai ter uma guerra a caminho? Lembra que, antes da Primeira Guerra Mundial, os países começaram a se armar. Ocorreu uma corrida armamentista, que gera um dilema de segurança. Isso é, quando meu vizinho começa a se armar, eu começo a me armar e a situação fica muito tensa porque nós dois estamos preocupados com um possível confronto. Então, nesse momento, onde as relações de amizade entre os países estão abaladas e eles começam a se armar, é um indicativo, sim, de que a gente pode ter um conflito. E se você gosta de assuntos como esse, me segue que eu falo sobre isso todo dia.